Então, boa noite a todos. Nós estamos ao vivo agora com a live sobre saúde mental nível terciário. Sejam todos bem-vindos ao Espaço CRP. Eu sou Arlete Felizardo, conselheira do 10º plenário e atual presidente da Comissão da Psicologia da Saúde. Nós agradecemos o espaço e a oportunidade de fala. Nós realizamos essa live com o objetivo de possibilitar aos psicólogos e também aos estudantes de psicologia de Santa Catarina a oportunidade de conhecimento e debate a respeito da saúde mental no nível terciário, englobando hospitais gerais e hospitais psiquiátricos especializados. Então, como será um evento online, nós precisamos explicar as regras de funcionamento a fim de não haver ruído de comunicação e ser também um espaço leve de diálogo. Inicialmente, as duas palestrantes, elas irão dialogar sobre o tema escolhido, e cada uma terá 20 minutos para discorrer sobre esse tema, através das perguntas já pré-selecionadas. Após essas falas, nós abriremos os espaços, para que perguntas que poderão ser feitas pelo chat do YouTube, e que as palestrantes irão responder. Agora eu irei apresentar devidamente as nossas ilustres convidadas, e é uma honra receber hoje aqui as nossas colegas nessa noite. Então, bem-vindas, Raquel e Fabíola. Uma boa noite. Oi, boa noite. Obrigada pelo convite. Boa noite, obrigada a todos e todas. Então, eu vou apresentar a nossa primeira convidada de hoje, Raquel Schlindowein Zanini. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, especialista em Neuropsicologia pelo Conselho Federal de Psicologia, especialização em Psicoterapia Cognitivo-Comportamental pela PUC, doutora em Ciências da Saúde, Medicina, área de concentração, Neurociências pela Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, da PUC, realizou pós-doutorado em Psicologia na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC, realizou o Fellowship em Avaliação Neuropsicológica pré- e pós-operatória da cirurgia da epilepsia e hidrocefalia de pressão normal no Instituto de Neurologia de Curitiba. Fez estágio na University, na Harvard Medical School, Harvard University, Estados Unidos. Atua como neuropsicóloga do Hospital Universitário, Universidade Federal de Santa Catarina. É professora do Programa de Mestrado em Saúde Mental, da UFSC, preceptora da Residência Multiprofissional, do HU, professora da Faculdade de Medicina, da Unisul, pesquisadora e coordenadora do Núcleo de Neuropsicologia e Saúde. A nossa colega psicóloga também, ela atua como colaboradora na Comissão de Saúde da Psicologia com o Conselho Regional de Psicologia do nosso 10º plenário. A nossa segunda convidada de hoje é a nossa querida Fabíola Langaro. Ela é doutora em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Psicologia da Saúde Hospitalar pelas Faculdades Pequeno Príncipe, especialista em Psicologia Hospitalar e em Psicologia Clínica pelo Conselho Regional de Psicologia e especialista em Psicologia Existencialista Sartreana pela Unisul. Ela é psicóloga pela Universidade do Vale do Itajaí. Foi docente convidada nos programas de residência em Psicologia no Hospital Municipal São José, em Joinville, entre os anos de 2014 e 2018, e na Maternidade Darcy Vargas, em 2017 a 2018. Psicóloga hospitalar no Hospital da Unimed, Joinville, de 2010 a 2015, e no Hospital SOS Cardio, em Florianópolis, de 2015 a 2020. Atualmente, Fabíola é docente do curso de Psicologia da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul,
sendo orientadora de estágio em psicologia hospitalar. Nossa colega Fabíola também faz parte da Comissão de Saúde da Psicologia como nossa colaboradora. Então, eu passo agora a palavra à nossa convidada Raquel. Nós temos muitas dúvidas, Raquel, mas nós selecionamos aqui algumas perguntas que você poderia nos trazer, nos elucidar essas questões, ok? A primeira pergunta que nós temos para você é: qual é a diferença entre atenção básica de nível terciário? Oi, quando a gente se refere, de modo geral, à rede de saúde, especialmente o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, nós temos basicamente 4 níveis, né? Primário, secundário e terciário, e ainda tem um nível auxiliar. Então, o primário normalmente são casos leves, casos simples, que muitas vezes as pessoas deveriam conseguir, né? A gente está dizendo como era para ser, né? Na unidade básica de saúde do seu bairro. Aí nós temos um nível secundário, que são casos moderados de complexidade, que também aí a gente pensa que é a média complexidade, que aí você já tem um nível um pouquinho maior. E o nível terciário é o que você tem no hospital geral e nos hospitais psiquiátricos especializados, né? Então, o hospital geral, ele vai receber pacientes com transtornos mentais em situação aguda, né? Então, de preferência, sim, a clientela é essa, né? Então, de preferência, esses pacientes, eles têm uma comorbidade clínica muito importante e pedem internações breves, né? Então, quer dizer, nesse caso, essa alta complexidade, ela é um conjunto de procedimentos que pede uma tecnologia de alto custo, pede serviços mais qualificados e mais especializados que os demais níveis, né, que é média e baixa e atenção básica. E eles normalmente eles também têm um serviço todo de reabilitação, de segmento, de avaliação, de cirurgia, de exame, que os outros não têm. Então, o ideal era que a população utilizasse isso o seguinte: vai na unidade básica, não conseguiu, a unidade aí vai para o médio e não ir, por exemplo, para um hospital geral para resolver, por exemplo, uma gripe, que aí você não está utilizando a rede de uma forma eficiente, né? E os hospitais psiquiátricos que são especializados, né, eles acabam recebendo também pacientes com transtornos mentais agudos, né? Também pode ter comorbidade, e eles também são mais focados para esse sentido. Quando eu falei dos serviços afins de saúde, que são de uma forma mais complementar, aí a gente tem aquelas residências terapêuticas, aquelas comunidades terapêuticas voltadas principalmente para a dependência química, né? E ainda nesse sentido, eu queria comentar também o seguinte: no Hospital Geral, quando pensa em alta complexidade, vocês podem pensar o seguinte: mas ele também recebe um paciente com transtorno mental, paciente com surto, com suicídio, tentativa suicida, vai para lá, o SAMU leva na ambulância, a gente atende na hora? Sim. Então, qual a diferença de um paciente com transtorno mental que vai para um hospital geral, como o HU, e de um paciente com transtorno mental que vai para um hospital psiquiátrico? Basicamente é o seguinte: a grande maioria dos casos, eles têm uma condição biomédica associada. Por exemplo, epilepsia. Um paciente pode ter uma epilepsia grave, refratária, e ainda ter um transtorno mental. O paciente teve um traumatismo craniano, teve um acidente de carro e ainda ter também um transtorno mental. Então, geralmente, o paciente que vai para um hospital geral, ele tem uma condição mental, de modo geral. Então, você não tem como deixar, olha, você só tem depressão, então você não vai para cá. Mas se você teve um acidente, você tem que ir. Então, acaba que os pacientes que vão para o hospital, eles já têm muitas comorbidades que necessitam de uma complexidade maior na equipe multiprofissional e nos exames. Ok, muito obrigada, Raquel.
Eu passo agora uma pergunta para a nossa colega Fabiola, tá? Fabiola, na rede de saúde, onde fica inserida a atuação das clínicas, escolas, das faculdades de psicologia? Obrigada, Arlete, pela questão colocada. Então, a gente pode pensar assim que as faculdades, as universidades, elas geralmente oferecem assistência psicológica, a gente tem aí as clínicas escolas, né, como você coloca, mas também tem, assim, uma ampla possibilidade de atuação, né, em toda a rede, assim, então, vai desde das clínicas escolas, dentro das universidades e faculdades, que aí se articulam mais a rede primária, né, assim, nesse nível mais de uma assistência primária à saúde. A gente pode ter estudantes de psicologia inseridos em unidades básicas de saúde, fazendo parte das equipes, contribuindo na assistência em saúde mental nesse nível de atenção primária, e também na atenção secundária, assim, a gente tem aí alguns ambulatórios especializados em algumas cidades, o próprio CAPS também, né, existem muitas atividades de estágio realizadas em CAPS, em diversas cidades também, onde eles existem, e é algo bem importante, é uma contribuição bem importante que as universidades e as faculdades promovem, e a gente tem em alguns locais também, em algumas cidades, serviços de psicologia compostas aí por estudantes de psicologia dentro de alguns hospitais, né? Eu tenho um pouco da experiência de ter orientado estágio de psicologia hospitalar na cidade de Joinville, em alguns hospitais, tanto da rede privada como da rede pública, aqui em Florianópolis também, né, a gente tem um estágio dentro também de um hospital aqui da rede, o HU, né, tem um grande serviço aí, né, e também tem não só os estudantes de graduação, mas as próprias residentes, né, então, em nível de pós-graduação. Então, assim, as universidades, elas podem contribuir muito, né, com essa assistência em toda a rede, desde o nível primário, secundário até o terciário, até essa alta complexidade. E é bem interessante a gente pensar, assim, que quando a gente fala, por exemplo, da psicologia na rede de atenção à saúde, talvez as pessoas estejam mais acostumadas a pensar no psicólogo dentro dos CAPs, porque aí é muito, né, é um espaço, assim, onde é imprescindível que haja, de fato, a presença do psicólogo, né, mas a gente sabe que tem hospitais que, às vezes, não tem, né, um serviço de psicologia organizado, e também, né, tem algumas unidades básicas de saúde, por exemplo, que não tem também, né, hoje em dia, claro, já tem muitas unidades básicas com psicólogos presentes, mas muitas vezes poucos e ainda em número realmente insuficiente para atender as demandas que existem, assim, né, da população, principalmente, de fato, nessa rede pública, assim, né, então, as universidades têm uma grande contribuição nesse sentido, enfim, promover projetos, não só o atendimento direto aos usuários da rede, mas pensar um pouco também na formação dos profissionais, no amparo aos profissionais, em toda a rede, em todos os níveis. Eu já tive experiências, assim, de projetos, de intervenções também realizadas com profissionais dentro dos hospitais, né, porque a gente tem que pensar também um pouco aí na saúde do profissional, assim, nesse lugar aí, enfim, é uma forma da gente também conseguir levar a psicologia para mais pessoas, para mais espaços, e com uma grande possibilidade, de fato, de contribuição e de intervenção em todos os níveis aí, todos os aspectos. Então, assim, para os estudantes é uma excelente oportunidade de formação, de experiência, isso contribui muito, né, e para a rede também, que geralmente está sobrecarregada, né, que tem profissionais aí, enfim, tentando dar conta de grandes demandas, também é sempre um grande auxílio, assim, e a gente vê trabalhos muito importantes sendo desenvolvidos, não só em nível de estágio, né, se a gente for pensar, mas também incluindo aí os projetos de extensão e de pesquisa. Então, pensar isso, assim, né, a universidade, ela pode estar presente, e pode estar presente
com pesquisa, com extensão, com estágio, e faz realmente uma grande contribuição em todos esses âmbitos. E aí o ideal, né, quando você fala da questão da articulação, é que essa rede seja uma rede, que ela se comunique, né, enfim, que os serviços possam se comunicar, que possa haver referência contra referência, né, e que, principalmente para uma continuidade do acompanhamento aos usuários dos serviços, assim, muitas vezes, se é um usuário, por exemplo, que tem uma questão crônica, às vezes ele tem lá uma questão aguda e ele vai precisar de uma internação, ou como a Raquel falou, ele tem uma questão orgânica aí, né, clínica, que vai precisar de uma internação no hospital geral, mas depois ele vai precisar ser acompanhado de volta, ou no CAPS, por exemplo, se ele já fazia o acompanhamento, ou numa unidade básica, enfim, então essa rede, ela precisa se articular, e nesse sentido, os serviços oferecidos aí pelas universidades, eles também têm que se articular dentro dessa rede. E Fabiola, muito obrigada, tá? Pela tua resposta, com certeza esclareceu bastante, né, os nossos ouvintes aí. E eu queria agora perguntar para Raquel que ela pudesse falar um pouquinho sobre a atuação dela no ambiente de trabalho dela. Pois é, a minha área dentro do hospital, né, a minha especialidade, que eu sou neuropsicóloga, o meu foco maior são pacientes da neurologia e da neurocirurgia, né, que é tido como alta complexidade dentro do hospital, porque mesmo dentro do hospital tem algumas áreas que são média complexidade, como por exemplo, pediatria, emergência, e no meu caso é alta complexidade, né? Sim. Então, o que a gente pode fazer? Avaliação neuropsicológica, diagnóstico diferencial, né, a própria reabilitação cognitiva, a psicoterapia desse paciente e da família impactados com o diagnóstico neurológico, né? Então, por exemplo, um paciente vem com um quadro de demência, será que a gente ajudar a definir se é uma demência frontotemporal, se é uma demência por Alzheimer, se é um declínio cognitivo, que está numa situação borderline de uma demência, que funções são mais afetadas. Outro aspecto também importante é o da epilepsia, que a gente também atende, que tem que fazer uma avaliação, muitas vezes, para indicação e mapeamento desse paciente para a neurocirurgia, né, que tem a cirurgia da epilepsia, em que é feita uma ressecção do foco epileptogênico em cirurgia. A questão também de portaria de doenças raras, como também é o caso da esclerose lateral amiotrófica, que nós temos um ambulatório de segmento, que o paciente passa a ser avaliado por nós e fica até a morte, que é uma doença progressiva, também crônica, assim, prognóstico é muito reservado, né? E a própria reabilitação cognitiva, que nós temos um ambulatório também de pacientes neurológicos, como, por exemplo, acidente vascular encefálico, traumatismo craniano, são casos de pacientes que nós também somos envolvidos, né? E isso acaba, atualmente, tem uma atenção maior, porque esses pacientes ainda estão num cenário de Covid, né? Que os pacientes estão com medo de ir para o hospital por causa do Covid. E no nosso caso, o paciente ele não tem só doença neurológica, ele também tem, muitas vezes, um transtorno mental associado, também talvez pode ter Covid, ele também pode ter um câncer de cérebro, ele também pode ir a óbito, aí tem a questão da morte encefálica. Então, é um contexto multifacetado, na realidade, né? Que impacta a família, impacta o paciente, impacta também os profissionais da equipe, né, como psicólogos, médicos, enfermagem, enfim, né? Sim. Então tá, muito obrigada, Raquel. E eu também gostaria de pedir para a Fabiola, né, para que ela falasse também um pouco da atuação dela, do ambiente de trabalho dela para a gente. Pode ser, Fabiola? Claro, Arlete. Então, assim, pensar um pouquinho hoje, assim, a minha maior foco de atuação sempre foi em hospital geral, né? Embora eu tenha trabalhado também em UTI, focada bastante em UTI e
relacionado à cardiologia, né, mas bastante na área assim, no hospital geral e muito com cuidados paliativos, né, assim, na atenção a pacientes com doenças que têm doenças aí graves, que ameaçam a continuidade de vida e que, assim, os cuidados paliativos, que é um cuidado que pode ser realizado desde o diagnóstico dessas doenças graves, mas dentro do hospital, geralmente, a gente acaba acompanhando mais os pacientes que estão em fase final de vida, realmente, né? Então, assim, no hospital geral, a gente tem diversas clínicas, né? Aí tem a ortopedia, tem infectologia, a própria UTI, né? Enfim, então, todas essas áreas, geralmente a gente faz a avaliação dos pacientes para entender quais são as demandas aí, né, de cuidados em relação à saúde mental desse paciente, também no apoio à família, para contribuir no processo de recuperação, né? A gente, dentro do hospital, a gente sempre diz assim que a gente tem 3 principais focos aí de trabalho, que é pensar assim o adoecimento, né, de como é a relação desse paciente, da família com a doença, com o diagnóstico, com os impactos dessa doença, a hospitalização em si, que traz também uma série de impactos aí para os pacientes e para a família, e o tratamento em si, porque aí dependendo da condição de saúde, a pessoa de repente vai ter que fazer uma cirurgia, ou vai ter que fazer um tratamento né, de longa internação, às vezes uma quimioterapia no câncer, enfim, às vezes tratamento com antibióticos, aí uma série de possibilidades aí, então a nossa função é contribuir para que o paciente ele tenha o cuidado, a saúde mental, emocional dele durante o processo de adoecimento orgânico, para a gente tentar garantir, né, eu digo tentar garantir porque é um desafio, assim, que ele seja cuidado na sua integralidade, de fato, e não só na sua doença física, orgânica, né, mas que ele seja visto como esse todo, como sujeito, e também no amparo à família, porque aí, principalmente em doenças muito graves, o próprio tratamento, os cuidados vão exigir uma organização, um amparo da família e impactam a família também, né? Muitas vezes a família adoece junto, assim, né, com o paciente. E nos casos de cuidados paliativos, que é uma área que eu gosto muito, né, trabalho e me aprofundei também em termos de estudo, foi o que eu pesquisei no doutorado também, a gente entende assim que é um momento de uma grande complexidade aí em relação aos cuidados. Geralmente, quando as pessoas ouvem, infelizmente ainda aqui no Brasil, né, de que não tem mais o que fazer nesse momento, né, porque aí a doença não tem uma perspectiva de uma cura, mas, na verdade, quando tem muito ainda para fazer, e é quando, geralmente, os pacientes e a família mais precisam de atenção, de assistência, de uma equipe cuidadosa, integrada também, né? Então, eu diria assim, que né, o meu trabalho, ele é mais, assim, geral, em função de trabalhar em hospital geral mesmo, né, avaliando e acompanhando pacientes nas diversas clínicas, e, principalmente, né, como dizem, a minha menina dos olhos são os cuidados paliativos. Sim. Obrigada, Fabíola, pelo teu esclarecimento. Foi muito bom a gente conhecer um pouco mais do teu trabalho, né? Eu vou fazer uma pergunta agora para a Raquel. Raquel, tu podes dar alguns exemplos de atividades da psicologia existentes no nível terciário? Olha, são vários, né? Então, um exemplo é até a questão da neuro, que eu mencionei, né? A parte de neuropsicologia aplicada à cirurgia da epilepsia, aplicada à cirurgia de Parkinson, hidrocefalia de pressão normal, a portaria de doenças raras, o próprio implante coclear, né? Que eles chamam popularmente de ouvido biônico, que também é tido, a cirurgia bariátrica também, né, serviços de UTI, então são várias áreas, né, que dentro de um hospital eles consideram como alta complexidade, como essas, por exemplo. Sim, ok, Raquel, muito obrigada. A Fabíola, a gente tem mais uma pergunta para você. Como é que é a articulação com a rede, Fabíola? Como é que poderia explicar isso para a gente? Pensando um pouquinho, né, talvez no que eu havia comentado antes em relação à atuação
de estágio, né, dentro de estágios, enfim, pensando nas escolas, nas clínicas escolas, né, das universidades, das faculdades, o que acontece, né, a gente vai receber o paciente na rede, então, seja, por exemplo, no hospital, né, e geralmente no hospital a gente é chamado para avaliar o paciente, então, existe aí uma demanda que vem da equipe, dificilmente do próprio paciente, mas muito mais da equipe, pode vir do paciente ou da família também, mas geralmente um pedido da equipe, dos profissionais. E aí a gente vai entender, assim, bom, qual é a necessidade de cuidado naquele momento e qual é a necessidade de continuidade também depois do acompanhamento desse paciente quando ele tiver, por exemplo, alta hospitalar, né? Então, é possível que a gente faça um encaminhamento para o CAPS, por exemplo, fazendo, às vezes, um encaminhamento por escrito, às vezes fazendo, né, ou por ligação mesmo, telefônica, enfim, falando do encaminhamento desse paciente, e orientando também o paciente como buscar essa rede, assim, né, como tentar fazer a continuidade do acompanhamento dele, caso a gente tenha identificado que seja necessário. Quando é no CAPS, ou quando é numa unidade básica, né, de saúde também, ou mesmo dentro de uma clínica escola, dentro das universidades, a gente também vai identificando aí quais são as necessidades, então, por exemplo, se precisa, às vezes, até encaminhar para uma avaliação médica, né, ou às vezes, de repente, fazer uma avaliação com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, enfim, né, com outros profissionais, inclusive, então, a articulação, ela acontece não só em relação à psicologia, assim, né, de talvez pensar, assim, qual é a referência para esse paciente, qual é o nível de cuidado que a gente precisa também organizar e onde ele precisa estar inserido, então, se é num CAP, se é numa unidade básica, se é algum outro tipo de serviço, por exemplo, mas, assim, até pensando nessa saúde integral, né, quais são os outros profissionais que também precisam ser envolvidos, e aí sempre fazendo o encaminhamento, tentando, de alguma maneira, articular esses serviços e garantir que o paciente chegue também até o serviço, né, porque também não adianta a gente só dizer, tem que ir, né, e colocar isso na mão do usuário, assim, é importante a gente tentar garantir que ele acesse, fazer contato mesmo com esse serviço, às vezes conversar diretamente com o profissional que vai recebê-lo, que vai atendê-lo, passando um pouco do caso, né, passando um pouco da nossa percepção, enfim, ou às vezes fazendo um encaminhamento mesmo mais formal, né, para tentar garantir que esse usuário ele seja visto na sua integralidade e nos serviços de referência para que ele possa também dar continuidade, né, para que não seja um cuidado fragmentado. Sim. Então, tá, Fabiola, muito obrigada. Tem uma pergunta agora para Raquel. Raquel, por DNA, em um hospital, a neuropsicologia provavelmente é uma das áreas psicológicas de maior complexidade, né? Qual é o papel desses procedimentos nesse contexto, querida? Se a gente pensar, na realidade, a neuropsicologia, lá na sua base, né, teve muito dos pacientes com lesões cerebrais no pós-guerra. Então, por exemplo, se a gente pensar Lúria, enfim, todo esse pessoal, chamou a atenção deles justamente pacientes com lesões de guerra. Então, na realidade, a neuropsicologia tem uma genética de pacientes lesionados. Então, apesar de ter se expandido para consultório, enfim, para outras áreas, ela tem uma veia muito forte com pacientes neurocirúrgicos e neurológicos, né? Então, pegar um exemplo, né, desse caso, por exemplo, a hidrocefalia de pressão normal, que é um tipo de demência potencialmente reversível, o paciente ele vem para o hospital com todo um parkinsonismo, às vezes, uma ataxia de marcha, um déficit cognitivo, e a avaliação ouro desse paciente é feito com, o ideal é um teste que chama TAP-teste, em que o psicólogo e o neuro, normalmente, eles sincronizam, o psicólogo faz toda uma bateria de avaliação neuropsicológica, tem algumas funções que são mais priorizadas, né? No caso das habilidades visoespaciais e funções executivas, por exemplo, avaliação da marcha, retirada do líquor. E aí, de imediato, a gente já tem que repetir toda a avaliação neuropsicológica para ver como esse paciente funciona com menos líquor, né? Então, na hidrocefalia, há um acúmulo do líquor cefalorraquidiano, por exemplo,
e que acaba prejudicando esse desempenho cognitivo. E aí a gente ajuda a fechar o diagnóstico e poder dizer, olha, esse paciente, a gente endossa que ele tem indicação para fazer uma neurocirurgia e colocação de uma derivação ventriculoperitoneal, que é no crânio, né, que é no cérebro, na realidade, e vai até peritônio para excluir, né, expelir esse líquido, ou se não, se você acha que é uma demência mais convencional e que é um tratamento conservador. Então, esse é um dos exemplos que a gente participa do diagnóstico diferencial e da decisão possivelmente cirúrgica do paciente. Então, já é uma área bem especializada, da especializada dentro da área de neuropsicologia, assim como cirurgia de epilepsia também, né? Porque você tem que definir um pouco mais, ajudar a equipe a definir qual é a área que ficou lateralizada no cérebro, funções de memória e de linguagem, para então ajudar a definir se esse paciente, se ele fizesse uma cirurgia da epilepsia, ele teria menos sequela ou mais sequela, e se essa área, essa função ficou colocada numa área muito, muito crítica, né? Sim. Porque a cirurgia, a gente fala ressecado, que é retirado uma área. E entre outros diagnósticos, então, na realidade, está cada vez ficando a neuro em hospital, tá? E tem também as avaliações dentro do centro cirúrgico, que também é uma coisa que gradativamente, aos poucos, está se podendo desenhar aqui no nosso país, né? Então tá, obrigada, querida. Para a Fabiola, a gente tem uma dúvida, a gente queria saber como é que acontecem os cuidados aos pacientes, Fabiola, com sofrimento psíquico nos hospitais gerais. Certo. Pensando um pouco nesses pacientes com talvez o que se chamaria aí, né, dos transtornos mentais graves, né, vamos pensar assim, às vezes já com diagnósticos, né, e às vezes até com longos históricos, assim, de tratamento para situações como depressão ou mesmo as esquizofrenias, né, outras questões, assim, mais graves de saúde mental. Acho que a Raquel comentou anteriormente, assim, que muitas vezes esses pacientes, eles vão precisar de um atendimento clínico, então eles vão precisar ir para um hospital geral, por exemplo, para cuidar da sua condição clínica. Muitas vezes são pacientes que, quando já tem também um longo histórico, muitas vezes, desse sofrimento psíquico, e dependendo de como isso também foi cuidado, são pacientes que às vezes têm um pouco mais de propensão ou estão mais vulneráveis a algumas doenças, porque às vezes também tem um pouco de dificuldade em relação ao próprio autocuidado, né? Então, são pacientes que muitas vezes vão precisar, de fato, de bastante cuidados médicos e clínicos, enfim. E aí, quando eles são hospitalizados, a gente precisa cuidar, assim, a gente tem que pensar que o foco talvez vai ser, para alguns deles aí, a condição clínica, né? Mas a gente não pode esquecer do cuidado à condição de saúde mental dele nesse momento, porque se, mesmo quem às vezes não tem um histórico de depressão, de ansiedade, ou enfim, uma esquizofrenia, algum outro transtorno, sofre, né, durante uma hospitalização, tem os seus impactos, muitas vezes essas pessoas, elas sofrem ainda mais, né, por estarem distantes da sua rede, da sua casa, muitas vezes por alguma dificuldade que podem ter também no relacionamento, né, enfim, com as equipes, ou de compreensão aí do que acontece com elas em relação ao quadro clínico. Isso vai depender muito da condição da pessoa, assim, né, mas as equipes, elas precisam estar preparadas para cuidar de uma maneira muito específica também dessa condição de saúde mental, o que nem sempre, infelizmente, acontece nos hospitais gerais, assim, né, a gente tem algumas pesquisas, alguns estudos que mostram que pacientes com sofrimento psíquico grave, muitas vezes quando estão hospitalizados, eles tendem a não ser tão bem cuidados, né, às vezes por uma dificuldade da equipe de compreender essas necessidades específicas, porque muitas vezes sentem falta de formação específica para isso também, né, porque às vezes dizem, não, mas eu não fui formado para cuidar de paciente com um transtorno mental grave, por exemplo, né, eu fui
formado para cuidar, não sei, né, de um pós-cirúrgico, né, e às vezes sentem dificuldade em função da sua formação, assim, né, e claro, aí tem a questão das rotinas do hospital, porque às vezes são pacientes que demandam um pouco mais de atenção, de cuidado, e dentro de uma rotina corrida, assim, né, de hospital, enfim, às vezes as equipes têm um pouco de dificuldade de fazer um cuidado adequado, né, vamos pensar assim, né, e quando o paciente, quando a pessoa com algum sofrimento psíquico grave, aí, algum transtorno mental grave, né, vamos chamar assim, ela vai precisar de atenção à sua condição de saúde mental, então, assim, geralmente ela vai, então, ou para hospitais psiquiátricos, né, que hoje em dia, assim, existem, mas com internações mais breves, assim, a gente tem, por exemplo, o Instituto de Psiquiatria aqui em Florianópolis, né, ou elas vão para leitos de hospital, leitos psiquiátricos de hospitais gerais, assim, né, em Florianópolis a referência é o Instituto de Psiquiatria, né, assim, a gente não tem aí na rede leitos psiquiátricos, né, por exemplo, assim, às vezes até chega, né, numa emergência, numa situação de emergência, mas aí, se precisa de assistência para a sua condição psíquica, vai para o hospital, vai para o instituto, né, de psiquiatria. E aí, o que é importante a gente pensar, né, se a pessoa tem uma condição clínica que ela precisa de cuidado, ela vai precisar ficar internada no hospital geral, por exemplo, ela vai precisar acessar a rede onde essa condição clínica vai ser cuidada. E aí, todo mundo deveria estar preparado para cuidar desse paciente que tem uma necessidade específica em relação à sua saúde mental, mas que é um paciente que precisa também de cuidados da sua saúde de modo geral, né? E, infelizmente, assim, muitas vezes isso não acontece da maneira como a gente gostaria que fosse, né? A gente encontra aí algumas dificuldades. Sim, ok. Obrigada, Fabiola. A gente vai começar a responder umas perguntas do chat, mas eu queria lembrar aqui que caso, né, tenham muitas perguntas e alguém não for contemplada, a pergunta será respondida após, tá? E encaminhada às psicólogas convidadas, né, que é a Raquel e a Fabiola, e onde posteriormente será enviado um e-mail à pessoa que formulou essa pergunta, tá? Então, tem uma pergunta aqui. Ela está perguntando gostaria que vocês duas pudessem estar falando, né? A Raquel pode começar e depois a Fabiola. A pergunta dela é: como é que vocês lidam com a situação de dizer para as famílias que em muitas situações eles não podem se despedir de seu ente querido? Ela deu um exemplo pessoal dela, tá? Eu vou relatar aqui para vocês. Minha sogra estava internada por 90 dias e, infelizmente, seu diagnóstico era terminal. Pedi para a psicóloga do hospital para que meus filhos pudessem se despedir da avó, pois ela estava consciente, mas a psicóloga não autorizou. O que vocês podem falar para a gente em relação a essa dúvida que ela passou aqui para a gente agora? Eu sinto muito, né, que é uma situação bem difícil, a gente perder uma pessoa, lidar com a morte, né, é difícil para a família, difícil para a equipe também, porque é mais um que a gente perde, então também é um sentimento de impotência que a equipe tem, né, o psicólogo, o médico, a enfermagem, né, aí é uma situação muito geral, né, para a gente poder avaliar a conduta do colega, porque, por exemplo, eu não sei se a sogra da nossa ouvinte, ela foi a óbito por Covid. Então, Raquel, né? Desculpa aqui que faltou uma parte da pergunta, eu acabei não lendo a parte seguinte. Eu vou continuar então, por gentileza? Sim. Para vocês conseguirem formular melhor a resposta para a nossa ouvinte aqui. Ela relatou que no dia seguinte a sogra dela faleceu, né? E ela ficou muito chateada com a situação. Aí ela disse assim: eu tentei entender no âmbito da psicologia, pois eu sou psicóloga, mas se isso acontece com uma família que não tem esse entendimento, e a mesma família culpa a psicóloga pela não oportunidade da despedida, como é que a profissional da psicologia hospitalar lida com essas situações? Lida com um ritual de despedida? É isso? Isso. Assim, num hospital geral, tem algumas condições que às vezes estão acima, eu não sei qual é o caso, porque eu não sei em que unidade a paciente estava internada, né? Então, por exemplo, se é unidade de isolamento, se é unidade de alta infecção,
tem um acesso muito restrito à paciente e Tá. aos familiares. Então também tem isso, que aí a pergunta não deu essa informação para nós. Depois a Fabiola também vai comentar o que ela acha disso, né, Fabiola? Então, por exemplo, tem unidades que por exemplo, a UTI é um lugar muito rico de pseudomonas, bactéria multiresistente. Uhum. Então, é muito altamente infectado. Então, e tem paciente na UTI que passou por tráqueo, foi entubado e está muito colonizado de bactéria. Então, eu não. E até que. Então, às vezes, é uma forma até de preservar os outros pacientes. Então, eu não sei qual foi a causa mortis desse paciente, né, e nem a unidade que estava. Que a gente tendo essa informação, a gente consegue formular e responder A melhor. informação que me veio, Raquel, agora é que ela estava na UTI, não foi Covid, não, tá? Ah, tá. Pois é, a UTI tem a bactéria multiresistente, pseudomonas, com frequência, e se às vezes passou por tráqueo, é mais complicado ainda e tem restrição de horário. Tem isso, então, às vezes, dependendo do horário que o paciente foi a óbito, não tem abertura para receber visita. Então, eu Sim, estou falando assim por alto, sabe, Arlete, porque eu não sei muitos detalhes, mas isso é uma entendi. coisa bem frequente, né? Uhum. Eu não sei quais são as situações, eu sinto muito pela família, mas eu não sei também o que levou a colega a tomar a decisão, né? Sim. A Fabiola quer falar alguma coisa a respeito disso também, por gentileza? Sim, então, bom, assim como a Raquel falou, né, eu também sinto muito, assim, pela perda, de fato, sempre um momento difícil essa despedida, e ainda mais quando a gente, enfim, tem essas dificuldades aí relacionadas ao ambiente hospitalar, né, acho que assim como a Raquel comenta, é difícil, assim, da gente pensar por que talvez isso não foi possível nessa situação, assim, né, por que talvez esse contato com os familiares não foi liberado de alguma maneira ou proporcionado aí. E às vezes é isso, tem algumas condições, ou às vezes do quadro clínico, ou às vezes da própria UTI, enfim, do funcionamento dos outros pacientes também, né, que às vezes também não é só o nosso familiar, por exemplo, se está lá, mas dependendo da condição clínica de outros, às vezes isso também pode interferir, é difícil, assim, a gente avaliar. Mas, assim, a gente, de fato, na psicologia, entende a importância desses momentos de despedida, né, e sempre que possível, a gente orienta que a família possa fazer esses rituais. Então, Sim. muitos hospitais já têm conseguido, de alguma maneira, tentar garantir uma certa ampliação da permanência da família junto ao paciente, sempre que possível. E aí, de novo, isso depende desde a estrutura física do hospital, né? Se o hospital comporta, até, assim, toda uma organização para que essa presença ela seja viabilizada, assim, que envolve, inclusive, por exemplo, uma disponibilidade da equipe, às vezes um número suficiente, por exemplo, de profissionais trabalhando, para acompanhar, para orientar a família, de como se colocar ali, de como, né, tomar devidos alguns cuidados em relação a esse ambiente, assim, né? Então, assim, a gente entende que a presença da família, a possibilidade de se despedir, são muito importantes, e sempre que possível, é uma tentativa da gente de garantir que isso aconteça. Existe um movimento bastante grande já do que a gente chama de UTIs abertas, assim, né, que de fato possam garantir a permanência, ou, assim, por mais tempo, ou às vezes até como acompanhante ali, né, a família mais tempo com o paciente, ou como acompanhante, porque a gente entende que para o paciente isso é muito bom, né, e muitas vezes ajuda, assim, até em quadros de ansiedade, pode atuar como até prevenção de quadros de delírio, né, que são questões aí, assim, uma síndrome mental, mas que é causada por questões orgânicas, né, e ao mesmo tempo para a família, isso também, claro, não para qualquer familiar, assim, a gente tem que pensar que a gente sempre tem que avaliar também a condição do familiar, tanto em relação ao desejo de estar ali, como a sua condição também para acompanhar, já que principalmente a UTI é um lugar
assim, muito complexo, assim, às vezes a gente acha que dá conta, não, eu quero ir, quero ficar, mas a gente também não tem a dimensão, assim, né, de como é essa rotina, de como são os cuidados, de como presenciar determinadas situações ali dentro do ambiente também causam bastante estresse, né, para as famílias, assim, então é preciso, assim, que haja toda uma articulação, todo um cuidado e um protocolo também, né, de avaliação da família, de orientação, e aí sempre que possível garantir, mas é isso, nem sempre a gente consegue, de fato, assim como a Raquel colocou, pelo quadro clínico, pela estrutura física da UTI, pela estrutura de pessoas, né, de pessoal, de recursos humanos, então, embora seja algo que a gente preconiza muito, não depende só da nossa vontade, assim, né? Sim. Tá bom, muito obrigada, Fabiola. Eu tenho uma pergunta aqui para a Raquel. Em que o neuropsicólogo pode orientar a equipe e família do paciente com sequela de neuro? Olha, eu tenho o hábito, Arlete, de um paciente, por exemplo, né, seja de epilepsia, com acidente vascular encefálico, demências de modo geral, quando a gente avalia, eu gosto de conversar, claro, com os médicos, né, que estão na equipe, e também com a enfermagem. Na enfermagem, a atuada é mais o seguinte, olha, eu avaliei ele, eu vi que ele tem, por exemplo, né, um déficit de memória imediata. Então, quando é preciso que, se você precisa que ele coopere com alguma atividade, que você repita de tempos em tempos esse pedido, porque ele não vai lembrar. Ou, por exemplo, ele tem um déficit de função executiva em certa área do cérebro, então quer dizer que ele não compreende comando complexo. Como é que funciona isso para a enfermagem? Por exemplo, que a enfermagem pensa assim, olha, eu vou pedir que você sente aqui, bote o pé para fora e se levante para ir para o banho. Isso é um comando complexo para a cognição. Então, aí eu comento com eles, olha, então você tem que pedir um comando de cada vez, olha, você pode levantar? Isso. Agora, então, você pode ir até o banheiro? Aí o paciente coopera, a enfermagem fica mais produtivo, porque ela passa a entender a limitação cognitiva de um paciente. Sim. E no caso da família, a gente também pode ajudar a orientar o prognóstico. Olha, chega em casa, como é que vai funcionar? Ele tem um déficit, por exemplo, de habilidades visoespaciais, ele não vai mais se localizar dentro do espaço em casa, então é preciso que vocês noteiem ele. Ele está com déficit de equilíbrio, ele teve uma lesão, teve, enfim, uma ataxia de marcha, então, assim, tem que tirar móveis pequenos de casa, tapetinho, essas coisas que... botar um corrimão, também vocês têm que colocar lembretes, porque ele não vai lembrar a hora da medicação, então também fazer essa orientação também, e o que esperar. Doutora, ele vai voltar a lembrar? Olha, ele não vai voltar, provavelmente, porque é uma demência progressiva, por exemplo, né? Então, o que esperar? Então, tem tratamento, tem reabilitação, mas tem coisas que não tem cura, né? Isso também a gente acaba abordando. Sim. É toda uma reorganização para a família, né? Uma adaptação total, né? Família e paciente. Certeza. A gente tem uma pergunta aqui do chat, da Josiane Rodrigues, e ela pergunta para a Raquel e para a Fabiola. Ela pergunta assim, como é que vocês percebem essa demanda de adoecimento com a saúde mental, com os profissionais da saúde? Quer começar, Fabiola? Pode ser, pode ser. Então, essa é uma questão bem complexa, assim, né? Porque ao mesmo tempo que, de fato, né, os profissionais de saúde, eles geralmente são bastante impactados aí pelo seu trabalho, né, por estarem em contato direto com o sofrimento das pessoas, enfim, das famílias, com histórias muito impactantes, assim, muitas vezes, né, enfim, com a morte, como a Raquel comentou, né, assim, os hospitais, de modo geral, eles não têm, assim, não teriam condições, por exemplo, de necessariamente fazer um cuidado muito específico com os profissionais de saúde, e eu muitas vezes, assim, é uma grande questão
para a psicologia, né? Porque, assim, até que ponto, por exemplo, é também uma responsabilidade da instituição, né? Cuidar especificamente da saúde mental dos profissionais. Acho que, assim, a gente pode, sim, pensar em ações de saúde, pensando na saúde do trabalhador, por exemplo. Acho que isso é totalmente possível e desejável que aconteça. Muitas vezes, aí são mais os psicólogos da área organizacional, por exemplo, que promovem esse tipo de ação, pensando em estimular o autocuidado, pensando em de repente oferecer algum suporte, algum apoio. Alguns locais, alguns hospitais, por exemplo, fazem uma espécie de plantão psicológico, por exemplo, né, para os profissionais de saúde, porque às vezes tem situações críticas, agudas, e que às vezes uma escuta mais ali como uma espécie de plantão pode realmente ajudar a pessoa a se organizar, né? Mas muitas vezes a pessoa realmente precisaria pensar assim, em talvez pensar como ela pode buscar, né, o apoio, por exemplo, psicológico, se for o caso, e aí o hospital, ele pode organizar um pouco, assim, uma escuta, um acolhimento para fazer encaminhamentos, né, vamos pensar assim, para estimular e auxiliar esse profissional de saúde a buscar enfim, né, acessar esse amparo que ele precisar, seja com, às vezes, uma avaliação psiquiátrica, seja um acompanhamento psicológico, por exemplo, né? Então, assim, a gente sabe que, por exemplo, para burnout, né, os profissionais de saúde são, assim, uma classe de trabalhadores aí extremamente vulneráveis a burnout, né? Pelas condições de trabalho, assim, até em relação a horas de trabalho, às vezes a falta, né, escassez, dificuldade em relação a materiais. A gente viu agora na Covid, por exemplo, né, assim, pessoas fazendo muitos plantões, com às vezes pouco material, numa situação extremamente tensa, né? Só que, assim, a gente tem que pensar que o hospital, como instituição, ele não necessariamente vai conseguir garantir, né, um suporte emocional para todos esses profissionais. Então, o hospital, ele pode, talvez, funcionar como um organizador, assim, né, desse suporte, desse amparo, talvez para encaminhar para a rede, pensar quais são os serviços que podem ser acessados e que pessoas ou serviços podem oferecer apoio, né. E uma coisa muito importante da gente lembrar que o psicólogo hospitalar, por exemplo, ele também é parte da equipe, né? Então, a gente sempre diz assim, a gente nunca vai ser psicólogo da equipe, nem deve ser. Por mais que muitas vezes, né, a gente consiga enxergar algumas questões, e a gente pode ajudar as pessoas também a se perceberem nos seus processos, e até estimular o autocuidado da equipe, a gente também é equipe, e aí a gente também, se for realizada alguma intervenção em termos de saúde do trabalhador, e que seja organizado pela instituição, a gente precisa estar contemplado também, porque a gente também é parte dessa equipe, e a gente precisa receber esse tipo de suporte também. Então, assim, eu penso que me parece que o hospital pode oferecer cuidados em termos mesmo de saúde do trabalhador e talvez promovendo espaços de acolhimento, de escuta, né, de promoção, estímulo também ao autocuidado, muito a questão da humanização, que daí envolve não só o cuidado realmente dos pacientes e familiares, mas o cuidado a quem cuida, né, de alguma maneira aí está contemplado na política de humanização, mas é isso, não dá para, acho que não daria para o hospital abraçar, né, mais uma demanda, assim, nesse sentido, mas aí fazer algumas ações e talvez pensar nessa articulação com a rede também, né? Raquel, não sei se você quer, né, complementar. Não, achei que tu falasse muito bem, mas só complementando, indo na mesma toada que tu, né? Pois é, então, como ela falou mesmo da gente como equipe, né? Como a Fabíola lembrou bem, a gente faz parte dessa equipe, né? A gente vive, falo a gente como equipe, né? São pressões psicológicas bem fortes, né? Então a gente tem uma quantidade, né, de trabalho a executar, e em pouco tempo, porque são muitos pacientes, em hospital os procedimentos exigem capacitação, né? Então, como eu falei, alta complexidade, então o psicólogo ele tem que dominar mais transtornos, dominar mais procedimentos, a enfermagem, o médico, fisioterapia, enfim, né? O tempo, como eu falei, é insuficiente, às vezes os recursos são precários, sim, né? Tem, às vezes, uma falta de incentivo e, às vezes, de valorização institucional, isso é um outro problema.
E aí, como ela falou mesmo, que a gente é um grupo de risco bem importante. Então, é bem frequente também a questão de psicossomatização, déficit cognitivo, sono. A classe de profissionais de saúde é campeão de uso de abuso de drogas, inclusive ilícitas, né, como os psicotrópicos, é campeão, inclusive de afastamento por burnout. E a questão também do sentimento de impotência, porque a gente é finito e o nosso poder enquanto equipe, a gente não consegue resolver tudo que a gente gostaria dos pacientes. E aí entra também mais uma questão, né? A questão da expectativa do público de que quem é de um hospital dá conta. Quem é de hospital é forte, não sofre, não fica triste na hora que fecha a porta e vai para casa assim, cara, eu não acredito. Só que isso o paciente não vê, a família não vê, o público não vê. Né? Quando você dorme mal, porque, gente, esse dia foi pesadíssimo, mas ninguém está vendo. Mas há um consenso da população leiga que, sim, né, os profissionais de saúde, eles não são vulneráveis, né? É essa a imagem, né? Agora há pouco a gente viu com a questão do Covid, que isso é outra situação também, né? Às vezes você atende um paciente que dizem que não tem Covid, depois aconteceu comigo, e no dia seguinte foi abrir o prontuário, ele positivou o PCR. Assim, gente, eu atendi ele sem máscara, ele sem nada, ele na ventilação. Aí lá fui eu fazer exame de Covid. Mas, enfim, voltando, então, isso claro, a pessoa se acostuma, você vai, essa vivência de hospital, de óbito, de tudo, de sequela, de diagnóstico, né, de terminalidade, e terminalidade também em vida, né, porque uma demência, uma sequela por um traumatismo craniano, na minha opinião, é uma morte em vida também, né, porque essa pessoa nunca mais vai ser o que ela era antes. Sim. Isso abala a gente, só que a sociedade cobra que não. E nisso a gente acha que tem que dar conta mesmo. Aí é uma categoria que às vezes procura menos né, atendimento psicológico, atendimento médico para cuidar de si. E aí não consegue, né? Então, eu acho que também que é por aí também isso. Eu vejo na minha prática profissional, né? A gente não tem que dar conta. Né? E a gente tem que, né, Raquel, a gente tem que estar em terapia também, né? A gente enquanto profissional, né? Sempre, né? É verdade. Nós temos outra pergunta aqui do chat. Não sei se quem quer responder. Como fazer uma intervenção quando a pessoa e a família negam a doença mental? Fabiola, eu acabei de falar um monte aí, para não cansar o pessoal. Comece você. Pode ser, eu começo, se você quiser complementar, né? Acho que a primeira questão, assim, quando fala em negação, né, é tentar realmente compreender um pouco qual é, por exemplo, a dificuldade da família, né, em lidar, talvez, com o diagnóstico, com a doença, com a condição do paciente, né? Quando a gente fala em negação, a gente fala, assim, realmente de uma defesa, assim, né, de uma dificuldade, muitas vezes, de lidar e de encarar com essa realidade. Então, a primeira coisa, talvez, seria entender, assim, bom, quem é essa família, quem é esse paciente, qual é a história deles e o que está, talvez, tornando difícil enfrentar essa situação e essa realidade, né? E aí, a nossa função nunca é, assim, de impor nada, né? Vamos pensar assim, mas eu gosto muito de pensar na psicologia e principalmente na psicologia hospitalar, assim assim um suporte, né? E com uma função que eu digo que é de continência, né? De dar continência no sentido de dar amparo, de dar esse lugar onde a família às vezes pode desabar, né? Vamos pensar assim, porque muitas vezes, assim, no hospital a gente vê muito isso, né? As defesas, elas funcionam realmente como uma forma da família dar conta, muitas vezes, do que está acontecendo. E se você
tenta tirar uma defesa, às vezes a família se desorganiza, por exemplo, aquela defesa, ela tem ali uma função, assim, né? Então, a gente nunca pode tirar nada sem colocar alguma coisa no lugar, vamos pensar assim, né? Então, o que muitas vezes a gente faz é oferecer esse espaço de apoio, de acolhimento, para que a família possa colocar suas fragilidades, falar dos seus medos, das suas dificuldades, né? E aí, talvez começar a conseguir olhar para essa realidade de uma outra maneira, mas tendo apoio para isso também, né? Porque muitas vezes a defesa é assim, bom, se eu olhar para isso, como é que eu vou dar conta disso, assim, né? Eu me vejo sem ferramentas, sem instrumentos para lidar. E aí a negação, às vezes, ela tem um pouco essa função, porque, né, como as pessoas falam assim, se eu não sei, então eu não lido com isso, né? Digamos assim. Eu não vou ter que me haver com isso. E se eu não nego mais, de alguma maneira não é mais possível negar, de alguma maneira eu vou ter que fazer algo também frente a isso, com isso que acontece. Então, acho que, assim, então a primeira questão é um pouco isso, de entender o porquê dessa negação, como que ela acontece, quais são os medos, as fantasias, as angústias e as ansiedades dessa família, e aos poucos ir dando condição para que ela possa sair desse lugar de negação, ir para algum outro lugar, digamos assim, que seja, né, então, mas também, assim, um espaço, de certa forma, seguro, em que a família se sinta amparada, para ir lidando, então, com essa condição de uma outra maneira, assim, né? Não sei se a Raquel quer complementar. Sim. Acho que falasse super bem, né? E que aí a gente tem em mente, apesar de ser meio didático, mas ajuda o pessoal a pensar nas fases do luto, da Kübler-Ross, né? Então, que tem a negação, tem a barganha, aceitação, enfim, isso, de modo geral, é frequente, então a gente acaba se guiando um pouco por isso, né? Então, e eu noto também que essa negação fica um pouquinho diferente dependendo da doença que o paciente deu entrada, né? Então, por exemplo, na esclerose lateral amiotrófica, né, que é uma doença, é aquela do Stephen Hawking, né, que ela é progressiva, é terminal, enfim, que nós acompanhamos até a morte, quando eles entram, já está em paliativo, enfim, já teve um desenrolar, assim, da história, a forma como eles lidam com a finitude e a família é muito diferente, por exemplo, do paciente que vem para uma situação mais abrupta, e aí ali tem uma morte encefálica no hospital. E aí a gente vai falar para a equipe, para a família. E aí, por exemplo, e claro, a família também não tem obrigação de saber de algumas coisas, de como funciona até reflexos neurológicos de um paciente de morte encefálica. Por exemplo, tem um reflexo de Lázaro, né, que tem toques, né, que são feitos no paciente em morte cerebral, teoricamente já, né, que ele tem tem um reflexo motor. E aí, só que isso acontece mesmo já no óbito cerebral. E a família às vezes se agarra, né, em algumas coisas no sentido de que, olha, ele está vivo, ele está vivo. Então, é muito triste você tentar tirar olha, na realidade, isso já é um reflexo, enfim, que mesmo quem tem morte cerebral tem, não funciona mais. E aí tem a questão depois também de doação de órgãos, aí a negação também pode ficar. Quem vai bem resignado para doar órgãos é diferente da pessoa que está negando a morte. Então, quer dizer, é uma estrada diferente que cada um vai ter que traçar e que o psicólogo também vai ter que acompanhar essa família nisso, né? Nós temos mais uma pergunta que vem direcionada para ti, Raquel. Elas estão perguntando aqui que em casos de pacientes que adoecem, como por exemplo, com a doença de Parkinson, como é que a neuropsicologia auxilia nesse tratamento e quais os encaminhamentos são solicitados para auxiliar a saúde mental? Obrigada pela pergunta, né? O Parkinson, dependendo da fase em que ele está, ele já tem um comprometimento motor importante, rigidez muscular, tem um quadro, pode ter também quadro de alucinação, de frontalização, né? Que ele fica com uma alteração de comportamento,
né? Então, às vezes a pessoa tem a família, que como é o clássico, o pessoal fala, Parkinson é porque ele fica tremendo, né? Na realidade, o Parkinson, à medida que ele vai andando, progredindo a doença, é degenerativo sim, né? Principalmente pegando a área de dopamina, né, de substância negra, então isso é muito... Tem, assim, em nível estrutural também, há uma perda, não só em nível de comportamento. Então vai ter alteração de comportamento, às vezes eles têm quadro de alucinação, quadro de agressividade, então a família também, também tem que estar preparada para isso. Às vezes a medicação deles tem um levodopa, dessa natureza, aí também vai ter que ter antipsicótico com frequência. Então, é um coquetelzinho que mantém ele estável por mais tempo. E, às vezes, os pacientes, eles cospem, tá? Então, também a família tem que ir lá conferir se ele tomou. Tá? Só abrir esse parênteses, né? Então, a família tem que... E ele tem que estar em supervisão, tem que estar supervisionado. Porque, a partir do momento do moderado para frente, ele pode ter esses rompantes de comportamentos, né? Mais para frente pode ter também o que a gente chama de uma liberação frontal, que eles ficam mais desinibidos. Então, por exemplo, pode ter um linguajar mais frouxo, mais sexualizado, né? Sem o que a gente chama popularmente de filtro. Então, a questão comportamental e cognitiva também pode estar prejudicado no Parkinson, não só no doença de Alzheimer, que as pessoas têm o hábito de achar que é só no Alzheimer. Ok, obrigada, Raquel. Muito esclarecedor que você falou, né? Nossa, tem ajudado, acho que eu tenho certeza que não só os profissionais da saúde que estamos assistindo, enquanto estudantes, mas pessoas familiares, né, que convivem com familiares, né, que passam por esse problema, né, do mal de Parkinson, né? Muito bom. Temos mais uma pergunta aqui que eles estão encaminhando, que é para ambas, tá? Você pode, a Fabíola, então, responder agora, depois a Raquel pode, né, dar uma complementação. A pergunta é, na visão de vocês, estamos preparados para lidar com surtos psicóticos? Ainda existe o preconceito no meio dos hospitais gerais? Aqui eles estão perguntando o preconceito da equipe de trabalho. Uhum. Então, assim, como eu comentei, né, alguns estudos falam sobre essa dificuldade dos hospitais gerais, né, então, assim, pensando mesmo nos serviços que não são especializados, né, no cuidado a pessoas com sofrimentos psíquicos graves ou transtornos mentais graves, de justamente oferecer o suporte, o amparo, o cuidado a esses pacientes, né, porque aí quando a gente está falando aqui de surto psicótico, bom, é isso, é um paciente que ele precisa de uma atenção específica em relação à saúde mental, né, geralmente vai precisar de uma avaliação psiquiátrica, um acompanhamento psicológico nos serviços. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas que vão para um hospital geral trabalhar, as equipes de trabalho, muitas vezes elas tiveram lá na sua formação uma breve, né, assim, formação, um breve estudo sobre as questões de saúde mental. A partir do momento que elas se direcionam no seu trabalho para outras áreas, elas acabam muitas vezes não dando continuidade aí, né, esse tipo de formação. Então, geralmente as equipes que estão mais preparadas para lidar com essas questões, incluindo aí o surto psicótico, elas são equipes que estão nos serviços especializados. E aí a gente tem, né, um déficit, vamos pensar assim, de profissionais preparados para lidar com essas questões nos outros serviços, seja, vamos pensar numa unidade básica de saúde, né, em algum ambulatório, num pronto atendimento, enfim, ou mesmo num hospital geral. Então, assim, não diria que é um preconceito, né, digamos assim, eu acho que realmente é uma dificuldade, muitas vezes, né, uma falta de preparo, porque quando os profissionais eles são questionados sobre isso, geralmente o que eles dizem é isso, eu não me sinto preparado para lidar com um paciente psiquiátrico grave, vamos pensar assim, eu não sinto que eu tenha formação específica para isso. Então, muitas vezes, pensando um pouco nos hospitais,
quem vai fazer o suporte são os psicólogos e aí os psiquiatras, né, que às vezes os hospitais têm um psiquiatra que fica, né, meio que de plantão, ou faz plantão, ou que é chamado em alguns casos também, né. Então, geralmente fica mais a cargo ainda desses profissionais da área da saúde, né, ditos aí especificamente da saúde mental para fazer esse amparo, e as demais equipes muitas vezes se sentem despreparadas realmente para cuidar desses pacientes, e com isso, muitas vezes o cuidado não chega a ser um cuidado eficiente, né? Infelizmente, muitas vezes acontece mais uma contenção, né, física, química, às vezes, né, do que talvez um outro tipo de manejo que pudesse muitas vezes, inclusive, até prevenir, né, talvez um surto psicótico em alguma situação, ou gerenciar essa crise, né, fazer um gerenciamento de crise mais eficiente, sem precisar, por exemplo, fazer um uso de uma medicação muito pesada, né, ou mesmo de uma contenção física, enfim. Então, acho que não é tanto preconceito, me parece mais mesmo uma dificuldade em relação à própria formação, assim, e a continuidade dessa formação ao longo dos anos de profissão, e aí, com isso, infelizmente, a gente tem, né, muitas situações em que a gente vê que essas pessoas não recebem, talvez, o cuidado que poderiam ter se as equipes estivessem um pouco mais organizadas para essas situações, né? Sim. Quer complementar, Raquel? Eu concordo, né? Obrigada. Eu concordo com a Fabíola e ainda nesse parâmetro, né? Pegar até o exemplo do HU, se esse paciente vai, ele vai para, de modo geral, é atendido por nós, da equipe da neuro, né? E claro, é super bem atendido, o pessoal super qualificado, né? Agora, e aí depois, só que se a gente for avaliar, por exemplo, teve um paciente psicótico que quis até me empurrar da janela. A janela não é preparada para um paciente em surto. É uma janela convencional, um pouquinho mais alta, é mais difícil, mas a gente sabe que hospitais psiquiátricos, eles têm a janela com vedação diferente. É diferente, né? E aí nem sempre a gente pode, talvez, estar na segurança física, né? Também, como se espera, né? A gente chama segurança tudo, mas às vezes a gente está ali do lado com um paciente fechado, vulnerável, né? E assim, e muitos que vão para o HU, depois a gente até depois cobra, o cara tem surto psicótico, mas o cara também tem transtorno bipolar do humor, o cara também tem uma sequela de alguma outra doença neurológica, enfim, uma epilepsia, em aura, enfim. Então, às vezes, eles têm mais coisas e acabam vão ficando também, porque acaba tendo que resolver todo o quadro, né? Não só o comportamental, mas também o físico. Okay. Obrigada, Raquel. Nós temos mais uma pergunta aqui. Chegou mais uma pergunta do chat aqui. Na opinião de vocês, os hospitais não deveriam ter alguém em cada turno preparado para o atendimento ao paciente com mal de Alzheimer? Ela cita um exemplo aqui. Eu já acompanhei meu sogro em vários atendimentos de emergência, mas infelizmente em nenhum desses atendimentos não tivemos a atenção qualificada para o problema. O que vocês podem dizer para a gente, para esse pessoal aí, a moça, né, que fez a pergunta ali no chat? Quer falar, Fabiola? Se você quiser falar, assim, por ser também de Alzheimer, não posso falar, mas fiquei pensando, né, como se refere à doença de Alzheimer, mais especificamente. A gente tem, na realidade, né, quando se pensa em plantão, fora do horário comercial, não há a obrigatoriedade, de modo geral, a ser um super especialista na área. Por isso que muitas vezes a gente tem, pegar um exemplo, né, uma clínica de ortopedia, durante o dia tu tem ortopedista de mão, de joelho, e aí à noite você tem ortopedista geralzão, um clínico geral, cirurgião geral. E no hospital isso acontece também. Às vezes dá sorte, o cara que está fazendo o plantão, ele é um especialista na tua área, isso é uma sorte. Né? Eu já fiz bastante plantão de final de semana, sobre aviso de noite, então quando vinha os pacientes neuro, já, opa, não, deixa que esse eu pego. Mas,
Eu acho que o ideal era que pudesse ter, porque cada vez vem mais paciente com surto psicótico em decorrência de demência, inclusive doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer é a demência mais frequente hoje no mundo, né? Se a gente for pensar, tem cerca de 50 milhões de pessoas com doença de Alzheimer. É muita gente. E isso que eu ainda acho que é um subdiagnóstico, porque você ainda tem aquele limite do transtorno cognitivo, declínio cognitivo, que a pessoa já está começando, não está em dúvida se está começando a demenciar ou se já tem, e ele também pode ter algumas comorbidades, transtorno depressivo maior, que parece que é uma doença de Alzheimer, e vice-versa, e aí às vezes a família assim, não, deve ser depressão, não deve estar com demência. Então também tem isso, eu acho que tem um subdiagnóstico. E acho sim que o caminho que anda a questão de geriatria no mundo, eu acho que o ideal era se todos os profissionais tivessem uma capacitação mínima, né, em relação às demências, né? Todos acabam tendo, porque a prática é uma coisa que ela acaba, ela é soberana, né? Você aprende na dor, então depois você sabe se virar de qualquer forma e acaba estudando e tal, mas eu acho que seria bem legal, sim, com certeza. Eu ia complementar, assim, algo que a gente tem visto muito nos hospitais também, é um pouco isso que a Raquel fala, né, de uma complexidade cada vez maior, assim, dos casos, né, por exemplo, até em relação à doença de Alzheimer, né, quer dizer, talvez se a gente for pensar, assim, 20, 30 anos atrás, né, será que essa pessoa ia ter um diagnóstico? Não ia, né, assim, e aí cada vez mais a gente assim, tem um aparato tecnológico maior, né, maiores possibilidades de tratamento, mas uma especialização maior, né, porque daí é como a Raquel falou, assim, um ortopedista cuida do joelho, outro do cotovelo, outro do ombro, né, assim, e essa é uma tendência em função também do acúmulo de conhecimento, da complexificação, assim, né, dos conhecimentos e, ao mesmo tempo, das condições, porque se a gente for pensar na população que está envelhecendo, né, então, às vezes a população, né, de idosos tem 4, 5 doenças crônicas, por exemplo, né, ao mesmo tempo, o que talvez 50 anos atrás não era tão comum. Então, assim, me parece que há uma complexificação, assim, dos cuidados, né, enfim, das terapêuticas, mas também dos casos de modo geral. E tem sido um grande desafio, assim, para os hospitais, realmente, e para os serviços de saúde, de modo geral, e dando conta, porque daí às vezes é uma questão social, né, junto com uma questão emocional, uma questão orgânica, porque o paciente é um só, e é isso mesmo, né, essa saúde pensada na integralidade, mas a gente não, assim, talvez ainda saindo de um modelo também mais biomédico, indo para esse modelo mais da integralidade, mas ainda falta a gente melhorar muito os serviços, de certa forma, ter bastante profissionais que deem conta aí, né, como a Raquel falou, talvez ter diversos especialistas em todos os plantões, sim, né, mas a gente ainda não consegue fazer isso, digamos assim, essa realmente não é ainda a nossa realidade. Talvez a gente em algum momento tenha que caminhar um pouco mais para isso, em função da complexidade que esses cuidados estão exigindo também cada vez mais, assim, né, dos serviços de saúde. Ok, muito obrigada. A gente já está passando, já estamos quase que encerrando a nossa live, né? Passou tão rápido, nossa, nós temos ainda apenas 12 minutinhos aí. Eu gostaria que a Raquel deixasse a sua mensagem final, né? Em seguida a Fabiola, para nós fazer o encerramento, né? E depois eu faço a parte final do encerramento também, ok? Gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho agora e deixasse uma mensagem de vocês, ok? Obrigada, Arlete. Eu acho que hoje a gente vive também essa loucura de muito paciente e tocar ficha, e muita gente, muita doença e muita informação, e às vezes o profissional da saúde ele vai passando assim, por cima, né, dele, dos pacientes, e a gente esquece de ser humano, né? E também, às vezes, não pode deixar de ver aquele paciente também comum,
do ser humano, né? Tem uma frase que eu adoro, né? O seu paciente pode ser o amor de alguém. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente tem em mente, né? Às vezes olhar ali, puxa, podia ser o meu pai, podia ser o meu filho. Como é que eu gostaria que ele fosse tratado, fosse... Eu penso muito nisso, assim, acho que isso é muito importante, né? E ver o quanto que eu sou finita também, né? A gente às vezes bota ali um jaleco e acha que não vai chegar na gente, né? Quando eu Sim. comecei a trabalhar em hospital, há 20 e poucos anos atrás, a gente acha. Agora, com 46, a gente já vê que não, a gente é finito, né? A gente é vulnerável também. E em termos de profissão, que eu digo para vocês agora, para estudantes e colegas, estudem, tem que estudar, não é assim, eu vou dar uma tapeada, eu vou dar uma falada, é só conversar, não é. Vai estudar como é que maneja, vai se, sabe, abre um livro mesmo, não é postzinho de internet, é ler o livro, é ler o artigo na íntegra, é discutir com o colega e vai pegar prática, porque a prática também é soberana. Nenhum livro, nenhuma sala de aula, às vezes, vai te dar a vivência de ver, né? Mesmo que mais doloroso que seja, uma prática e você aprender. É um outro profissional, eu penso assim, o que tem uma prática. Então, se oferece na tua faculdade um estágio numa instituição, vai, aceita, vai atrás, sabe? Você vai ser um profissional diferente por ter passado num estágio. Eu acho isso bem positivo, sabe? É Sim. isso. Cuide do amor de alguém. Obrigada, querida. Nada, Ariel. Então, quero também agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de participar com a Raquel, que é uma profissional também que eu admiro muito, Obrigada. né, colega da área. E agradecer a oportunidade também, né, assim, de trocas e por falar de algo que é tão importante. Eu sou, né, particularmente assim, eu sou uma pessoa bastante apaixonada pela psicologia da saúde, pela psicologia hospitalar, assim, eu vejo que, claro, todas as áreas da psicologia são extremamente importantes, mas a gente vai fazendo o nosso caminho aí, né, e não é à toa, tem a ver com aquilo que a gente, que faz bater mais forte aí o coração, assim, né, então, assim, acho que isso que a Raquel comenta, da gente estar sempre estudando, né, se comprometer muito com uma formação de qualidade, enfim, fazer formação, trocar com os profissionais, né, lidar com as nossas próprias questões também, né, tudo isso é fundamental para a gente oferecer um serviço de qualidade. E eu acho que a gente também, quem já está na área, né, tem aí um compromisso de tentar ampliar a possibilidade, sim, para que outros profissionais se insiram de alguma maneira, para a gente oferecer à população também mais desses atendimentos e desse suporte, desse olhar para a saúde integral para a população. A gente sabe que a realidade, por exemplo, dos hospitais é que ainda tem poucos profissionais de psicologia, se a gente for pensar, considerando assim, a demanda que existe, né, mas acho também que a gente está no caminho, assim, eu sou daquelas otimistas, né, digamos assim, que sempre pensa que a gente está conseguindo fazer uma psicologia com ética, com qualidade, com cuidado, comprometida, e que é um processo também, né, da gente caminhar e conquistar cada vez mais espaço, mas acho que é bem importante, assim, da gente tentar se mobilizar também enquanto profissão para ocupar esses lugares, para levar a psicologia para essas equipes multiprofissionais e fazê-las, talvez aí como equipes interdisciplinares e funcionarem desse modo, é o que as políticas de saúde também no Brasil prevêem. Valorizar muito o SUS, né? Acho que a gente precisa fazer isso também, não dá para a gente deixar, né, de registrar, de lembrar disso aqui, e pensar que a gente tem um sistema aí, assim, que é muito bem pensado, né? A gente precisa fazer um grande esforço para que ele seja colocado em prática, e a nossa profissão tem muito, muito a contribuir, assim. Então, acho que estudar, né, ler, buscar, participar, interagir, e agentes, né, se
assim, se dar as mãos e um ao outro, assim, mesmo se apoiar, eu acho que é um grande caminho para a gente conquistar ainda mais espaços. Com certeza. Ó, quero dizer para vocês, meninas, que o chat está bombando ali de elogios para vocês duas. Nossa! Obrigada. Até Para eu ganhei elogios. todas nós somos maravilhosas. Todos Então, a vocês que gente estão nos tem, prestigiando. nós temos alguns minutinhos e tem mais uma perguntinha que eles pediram aqui muito que querem saber. Se vocês têm indicações de livros de referência na área, o que vocês poderiam indicar? Olha, eu sou suspeita, né? Que agora, recentemente foi lançado um novíssimo livro, que dá para ver, né? Que Sim, é pela editora Pearson, Neuropsicologia dos Estudos Motores, e organizado pelo Dr. Roberto Cruz e por mim. olha Então, só. não sei se dá para ver. Sim, dá para ver. Dá para Bem ver? bonita a capa, ficou ótimo. Sim. Obrigada, obrigada. Então, tem vários capítulos de todas de doenças que têm alguma implicação motora, né? Por exemplo, avaliação, diagnóstico, exemplo de caso clínico, como o Parkinson, doenças de corpo por corpos de Levy, também como é que faz atividade de vida diária em idosos, porque eles também têm comprometimento motor, claro, sempre a cognição junto, TDAH, epilepsia do sono, tem várias, bem interessante. Eu sou suspeita para falar, tá? Mas eu sugiro vocês dar uma olhadinha na internet para conhecer um pouquinho ele. Sim. E o outro seria esse aqui que a gente já tem desde 2016. Ele é bem fininho, bem introdutório da neuropsicologia. Esse é meu e da doutora Clarice Pérez, da Universidade da UCLA de Los Angeles. Então, um capítulo de neuropsicologia jurídica, um capítulo de neuropsicologia hospitalar, um de avaliação do idoso, outro de TDAH, outro de autismo, básico para a pessoa ir se aproximando, né, da neuropsicologia. Minhas sugestões. Que São bom, boas essas. sugestões. E para adquirir esses livros, Raquel, é só pela internet mesmo, né? O pessoal Mas entra em essas contato. livrarias Saraiva, Catarinense tem, mas agora em épocas de pandemia, né? Então Sim. tem esse aqui, editora WAC, é só botar a editora WAK pelo site da editora, né? E esse aqui, editora Pearson, que é que faz o VAIS, teste VAIS de inteligência, né? Sim. Pela internet eles entregam na casa da pessoa. Ok, muito obrigada. Obrigada. Legal. Assim, em relação à psicologia hospitalar, né, eu só diria também, assim, que tem alguns nomes aí no Brasil que talvez são bastante referência, né, o próprio Alfredo Simonetti, né, tem manual de psicologia hospitalar, a Maria Júlia Kovacs, que estuda muito sobre a questão da morte, né, da educação para a morte, o Valdemar Angerami Camon, né, que organiza também uma série de livros sobre a psicologia hospitalar e psicologia da saúde de modo geral, né, e nos cuidados paliativos também, que é uma área que eu gosto muito, a gente tem aí a médica geriatra Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma referência atualmente, né, nos cuidados paliativos no Brasil, e até a Raquel citou também a Elizabeth Klober-Ross, né, que tem o livro Sobre a Morte e o Morrer, que é um livro excelente, assim, que fala um pouco aí da questão da negação, né, enfim, da barganha, né, enfim, até lá a aceitação nesse processo de adoecimento grave, perspectiva aí de morte, né, então acho que, assim, são livros que são chaves, assim, para quem é da área, né, dar uma lida, dar uma olhada, são títulos ou autores, assim, que eu me lembro que são todos muito de referência para esse campo. Sim. Então tá, queridas, a gente está muito feliz de ter recebido vocês duas aqui hoje na nossa live, né? É o primeiro evento da Psicologia da Saúde, dessa minha gestão, então a gente abriu com chave de ouro, com grandes profissionais da área. Fico muito lisonjeado por vocês terem aceito o convite. E eu quero aqui, então, em nome do CRP, né, e da Comissão da Psicologia da Saúde, agradecer a você, Raquel, e a você, Fabíola. Obrigada, muito obrigada. Essa presença linda de vocês, tanto conhecimento, que veio só com certeza para agregar. Né, e a todos os profissionais, né, que estavam nos assistindo, né, estão nos assistindo, os estudantes,
convidados, né, que também não são psicólogos, mas eu sei que tem pessoas aí de outras áreas, da enfermagem e tal, que estavam assistindo, estavam junto com a gente, que estavam participando, né, da nossa live. Então, eu tenho certeza que essa foi uma das primeiras, tá? De muitas que virão por aí. E com certeza em breve nós vamos estar trazendo mais lives com assuntos pertinentes aos profissionais da psicologia, ok? Então, gratidão, gratidão, boas vibrações a todos e uma boa noite. Obrigada, gente. Obrigada e boa noite a todos e todas. Boa Foi um noite. prazer. O prazer foi Muito todo obrigada. nosso.